Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Clipcast, o podcast que dá voz a quem transforma a educação. Hoje é o nosso primeiro episódio que está indo para o YouTube, então se você já acompanha a gente no Spotify, agora também você vai poder acompanhar nossas lives, nossas conversas aqui no YouTube. Então seja muito bem-vindo. A Clip Escola é uma agenda digital que está transformando a realidade, os processos de escolas pelo Brasil inteiro e também aproximando cada vez mais as famílias da rotina dos alunos e dos colaboradores da escola. Hoje a nossa live é super especial, nosso podcast é super especial. A gente vai ter como convidado o Saulo Rocha, que é CEO da iGo, e o nosso tema vai ser sobre cultura de inovação nas escolas. Olá, Saulo, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Clipcast. Que bom te receber aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Prazerzaço estar aqui com vocês, colaborar aqui com a Clip Escola, que é uma empresa super inovadora, uma empresa que trabalha nessa parte de transformação digital. Então, é um prazer poder contribuir um pouco aqui do nosso conhecimento, nossa experiência, que a gente possa colaborar também com gestores, educadores aí que estão nos ouvindo e vendo, para que a gente possa realmente transformar realmente as escolas com uma cultura de inovação, com uma cultura de transformação digital, ou seja, bons insights aí para a gente poder inovar de uma forma concreta e de uma forma mais segura. Legal, Saulo, bem-vindo então. Saulo, para a gente poder te conhecer um pouquinho mais, quem está nos assistindo, conta um pouquinho para a gente, um pouquinho da tua história, como que surgiu a iGo, né? Como que surgiu esse tema de inovação aí nas escolas. Maravilha. Poxa, a gente começou lá em Mato Grosso, em Cuiabá, com um projeto social lá em 2016. Né? Então, eu tinha um projeto social que levava empreendedores para as escolas, né? Para a gente poder conversar com os alunos, tudo mais, inspirar eles. E nisso, a gente começou a perceber que os alunos davam mais atenção para a gente quando a gente levava alguma tecnologia junto. Então, a gente começou a levar óculos, realidade virtual, impressora 3D, robótica, games e tudo mais. E nisso, aí o governo do estado do Mato Grosso contratou a gente para poder desenvolver projetos lá também junto com eles, e aí nasceu a iGo for Education, né? Então a gente nasceu de um projeto social que a gente fazia já nas escolas públicas, para a gente poder avançar assim, para as escolas particulares, e aí nasceu a iGo com um propósito de levar inovação, empreendedorismo, ciência, tecnologia para as escolas. Legal, Saulo. É muito bom falar sobre esse tema, né? Que eu acho que é um tema que cada vez ganha mais espaço dentro da escola, que é a inovação. E a inovação vai muito além só da ferramenta, né, Saulo? Vai muito além do uso da tecnologia, né? Por isso que a gente escolheu esse tema para falar sobre a cultura da inovação, porque não é apenas você ter acesso à internet ou ter acesso a computadores, né? Mas você ter essa cultura, essa mentalidade de inovação dentro das escolas, né? Verdade. Muita gente realmente acha que inovar é comprar tecnologia, né? E a gente tem visto aí muita gente se perdendo, gestores se perdendo nesse meio. Inclusive, a gente já viu escolas que compraram muitas tecnologias e acabaram não utilizando, ficando subutilizadas. Tem um exemplo de algumas escolas que compraram, por exemplo, 50 óculos de realidade virtual e quando chegou os óculos, descobriu que tinha que colocar 50 celulares, ou seja, um celular em cada óculos. Em escolas que compraram várias louças digitais, mas acabaram encaixotadas ali porque os educadores não tinham essa cultura de usar a lousa digital. Então, assim, então, o que a gente gosta muito de falar é que a inovação não é somente tecnologia é uma parte da inovação, né? Então, a gente fala que a maior inovação está nas pessoas, né? E tem uma coisa que a gente fala muito que é, antes de implementar qualquer tecnologia, a gente deve desenvolver essas pessoas que vão utilizar essa tecnologia, né? Então, em número a gente faz ao contrário, né? A gente coloca a tecnologia primeiro e depois quer desenvolver as pessoas. Então, a gente trazer essa cultura, né, para poder estar desenvolvendo. Eu acho muito legal o trabalho da Clip Escola, né, que ela desenvolve, ela traz a cultura da comunicação primeiro para o gestor escolar e depois coloca a ferramenta. Então, eu acho que é exatamente isso que a gente preza, que é trazer, então, primeiro a cultura da inovação, para depois a gente trazer essas ferramentas aí para a gente poder avançar. Então, recapitulando, então, que a inovação não é somente tecnologia, a inovação passa por pessoas, passa por processos, passa por gestão, e aí a gente consegue fazer uma inovação mais realmente sustentável, que possa realmente trazer um impacto positivo. Legal. A gente vai até dividir essa conversa aqui em 5 tópicos, né? Cinco pilares, assim, para falar de inovação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura de inovação, sobre a transformação das pessoas, sobre o ambiente que a gente precisa construir, sobre o uso da tecnologia. Então, são vários. A gente vai dividir para a gente poder entrar em cada espaço, cada pilar e poder discutir um pouquinho melhor, né? Mas eu acho que você já respondeu até quase uma das minhas primeiras perguntas, que é sobre quais são os desafios, né? Então, Salvo, você que está conversando com escolas, você está dentro de escolas, qual que é o desafio para ter essa cultura inovadora dentro das escolas? Como que você enxerga isso? Você que está dentro das escolas, quando você entra com os seus projetos, qual que são os maiores desafios das escolas?
Maravilha. Então, a gente tem visto, assim, que tem uma coisa que nós chamamos o teatro da inovação, né? Que é um termo criado por Steve Blank, que é um renomado especialista de inovação, professor de Stanford. E dentro do contexto educacional, são exatamente os colégios, gestores que compraram muita tecnologia, fizeram um grande marketing para a tecnologia, mas acabaram não utilizando essa tecnologia de fato, né? Então, a gente fala que esse teatro da inovação pode custar muito caro para o colégio, porque ele investe em tecnologia, achando que está inovando, mas na verdade está sendo uma compradora de tecnologia e muitas vezes aquela tecnologia não tem uma funcionalidade, um impacto positivo como a gente gostaria. Então, vamos dizer, um dos principais desafios hoje na gestão, na inovação, na cultura da inovação, é exatamente o gestor entender que ele faz parte disso, que não é somente uma tecnologia na sala de aula que faz ele inovador, que a gente mostra assim, poxa, da mesma forma que uma escola ser bilíngue tem que falar inglês desde o gestor até o atendente, assim também uma escola inovadora, para ser inovadora, tem que falar de inovação desde a gestão, dos educadores, dos alunos e também da família. Então, que o gestor precisa entender, então, o principal desafio é fazer o gestor entender que ele faz parte da inovação da instituição, né? Para ele poder começar a implementar. Então, começa por ele, né? Como líder ali, levando essa cultura para os educadores, levando ali para os alunos, e assim a gente poder ter um impacto mais positivo, né? Uhum. E como que a gente dá o start para isso, Saulo? Como que eu sou, por exemplo, eu sou um gestor de escola, né? Muitas vezes a gente vê que a escola ela vem de um ente familiar, né? Que você inicia, você é muito voltado para a educação, né? Como que você dá o start e diz, beleza, então agora eu quero inovar na minha escola, né? Como que eu começo a entender mais sobre cultura de inovação? Maravilha. Eu falo assim que existem muitos caminhos que levam a Roma, né? Mas os caminhos melhores que a gente acredita que é primeiramente o gestor entender qual que é a visão estratégica de inovação dele. Ou seja, o que eu vou inovar, quais inovações, quais tecnologias eu quero trazer e quais eu também não quero também trazer. O que eu quero evitar, né? Então, ou seja, a inovação ela não tem que ser uma receita de bolo pronta. Ela tem que realmente passar pela visão estratégica da instituição, porque muitas vezes a instituição ela tem, vamos dizer assim, uma cultura muito formadora, vamos dizer, de alunos para passarem em vestibulares. E aí, às vezes, você chega lá e fala assim, vamos acabar com tudo isso, vamos começar uma cultura mais tecnológica. Então, você não precisa acabar com aquilo que está funcionando, que está dando certo há anos, mas você pode implementar a tecnologia. Eu falo assim que a gente tem que sonhar grande e começar pequeno, né? Então, vamos sonhar grande agora no momento, vamos planejar aqui os próximos 5 anos da nossa instituição, onde a gente quer ser mais inovador, o que nós queremos ter daqui a 5 anos, será que queremos ter aqui 5 anos um centro de inovação dentro da instituição? Queremos ter programas de inovação? Queremos desenvolver startups com os alunos? Queremos que nossos educadores sejam mais inovadores, usam mais tecnologia? Ou seja, definir o que quer e o que não quer. Então, acho que o primeiro momento, primeira parte, o primeiro passo é definir estrategicamente o que a instituição quer e não quer para os próximos 5 anos. E assim, ela conseguir criar um plano mais claro, um pé no chão. Ou seja, podemos sonhar grande, mas começar um pé de cada vez, um passinho de cada vez, e assim a gente vai estruturando. Então, o meu conselho, né, a instituição fazer esse levantamento do que ela quer, a visão estratégica dela, para ela poder começar, e começar com pequenas ações, né, não começar de uma forma brusca, colocando uma vez só, implementando de uma vez, mas começando com um projeto pequeno, e assim vai avançando, e conforme ela vai ganhando confiança, como se fosse uma criança andando de bicicleta, né, você anda com rodinha primeiro, traz alguém para te ajudar ali, depois você vai tirando uma rodinha, tira outra rodinha, e você vai vendo as coisas acontecerem de uma forma mais leve. Uhum. A partir do planejamento nessa aula. É. Entre os desafios, assim, eu percebo que o desenvolvimento de pessoas mesmo, para o uso de tecnologia, né? O desenvolvimento de pessoas para que se pense em inovação, para que tenha essa cultura, essa mentalidade de inovação, né? Eu acho que é um dos mais difíceis mesmo de se alcançar, né? De se conquistar. Como que você vê hoje o papel do professor, né, na cultura de inovação? Boa, perfeito. Primeiramente, a gente tem que dar um passo para trás, né, e talvez olhar pela ótica do gestor. Muitas vezes ele acha assim, não, que colocar a tecnologia já vai resolver o problema do educador, do aluno e tudo, né? E na verdade não, como você comentou, né? Ter pessoas nesses processos ali faz toda a diferença. Então, a gente precisa realmente desenvolver essas pessoas antes de implementar essas tecnologias aí com ela. Eu até brinco, até comento assim, por exemplo, aqui nós estamos em Santa Catarina, temos vários centros de inovações, e existem centros de inovações em todo o país, e eu falo assim, se você tirar
toda a tecnologia, todo o prédio desses centros de inovações aí, mesmo assim a inovação continuaria, porque a inovação não está na tecnologia e não está nos prédios do centro de inovação, mas está nas pessoas, está nos processos, né? Então, da mesma forma que a gente passou por uma pandemia atrás, a inovação não parou, continua, porque a inovação está nas pessoas, está nos processos. Então, realmente, engajar esse time, fazer eles entenderem que eles fazem parte da inovação, né, que eles não são somente usuários ali de tecnologia, mas que eles fazem parte sim da inovação, é uma parte fundamental para a gente poder começar já a implementar uma cultura mais inovadora na instituição. Você fazendo seus projetos com a iGo, indo até as escolas, ouvindo professores, né, quem está na ponta, como que você vê, qual que é o sentimento que eles têm em relação ao tema de inovação? Olha, o tema de inovação ainda tem algumas. É um tema muito abrangente, na verdade, e aí é difícil a gente tangibilizar isso para eles, né, em ações mais práticas, e mostrar que, por exemplo, que ser uma empresa mais inovadora, ou uma instituição mais inovadora, leva-se tempo, né? Eu falo assim que é a mesma forma de na academia. Na academia, se você treinar o dia inteiro, 24 horas, e depois nunca mais treinar, você não vai ter efeito nenhum. E também a inovação ela exige também que você tenha essa disciplina que você exige uma consistência um pouco maior para o desenvolvimento disso. Então, que não adianta somente fazer isso uma vez, um ano só. Então, a gente trazer uma consistência, então, para o time, falando sobre esse tema, desenvolvendo esse tema com eles, faz que a cultura de inovação seja mais fortalecida com o passar do tempo. Uhum. Perfeito, perfeito. E como que a iGo tem auxiliado esses colaboradores? Como que vocês Mas desenvolvem? legal. Então, o que a gente faz? Então, hoje na Ego, a gente desenvolve programas de inovação para os gestores, para os educadores, para os alunos. Então, a gente divide por camadas. Então, nós temos a camada dos gestores, a camada dos educadores, a camada dos alunos e das famílias. E para cada um deles, de acordo com a estratégia da instituição, a gente elabora um programa. Mas sabe o que é um programa de inovação? São ações, um conjunto de ações durante um período do ano inteiro que vai fazer aquelas pessoas se evoluírem sobre aquele tema. Então, um programa para gestores, a gente faz, por exemplo, um conselho consultivo de inovação com grandes especialistas de inovação. Então, eu trago, por exemplo, um especialista de inovação do Sebrae, da Fundação CERT, da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, para poder bater um papo com esses gestores ali, e todos os meses bater nesse papo com vários especialistas, faz que a cultura daqueles gestores comece a pensar e a ver uma forma diferente a gestão deles, né? Então, essas são algumas ações que nós fazemos. Além disso, a gente também ajuda no planejamento estratégico de inovação, de colocar essas ações. Então, no próximo mês nós teremos um workshop sobre inovação, sobre cultura de inovação. No próximo mês nós vamos ter um encontro com um especialista de inovação na parte de comunicação, chamar alguém da escola para poder falar, trocar um papo sobre cultura de comunicação, para ver como que são os maiores cases, quais são as melhores práticas de comunicação na instituição, né? Então, por exemplo, a gente identifica isso, traz parceiros também para poder ajudar e apoiar a instituição. E, por exemplo, os educadores. Educador, a gente traz muitas formações de liderança e inovação, para ele que estão durante todo o ano, então ele tem imersões, workshops, encontros, tem mentoria também com outros educadores que trabalham com inovação. Então, a gente faz toda essa conexão, então, todos esses pequenos conjuntos e pontos que vão se alinhando conforme o tempo, nós chamamos de programa de inovação. E depois, também a gente tem algumas formações que a gente exige do educador ou do gestor de fazer entregas de projetos, né? Então, a gente não quer entregar somente um projeto pronto para eles, mas a gente quer que eles sejam capazes de ver os seus próprios projetos. Então, a gente percebe, quando a gente dá o protagonismo também para o gestor, quando a gente dá o protagonismo para os educadores e ajuda a desenvolver os projetos que eles querem desenvolver, a inovação sai muito mais fluida, eles se engajam muito mais nos projetos, eles desenvolvem. Então, a gente viu muito educadores, por exemplo, criando projetos incríveis de startups com os alunos, educadores que criaram projetos. Uma das perguntas que eu pensei em te fazer, Saulo, é exatamente sobre case. A gente adora case, a gente adora casos reais aqui, e saber, talvez trazendo ideias que surgiram já nas escolas, podem também ajudar nossos diretores, nossos gestores e professores que estão vendo essa live, né? Então, traz para a gente alguns cases, algumas inovações que você viu acontecendo nas escolas, por favor. Massa, olha, na instituição que a gente trabalha, a gente sempre gosta de criar um ecossistema dentro da escola, né? Então, um ecossistema de inovação. O que é um ecossistema? É quando você traz vários parceiros ao redor da instituição para apoiar na inovação na escola. Então, a gente faz ali Federação das Indústrias, Sebrae, instituições inovadoras como a Fundação CERT, entre outras. Também trazemos associações de tecnologia, empresas de tecnologia,
Então, a gente cria em volta dela vários parceiros que podem ajudar na inovação. Por exemplo, então a gente promove nas instituições visita técnicas em empresas de tecnologia. Então, por exemplo, vamos dizer assim, lá em Curitiba, por exemplo, tem uma empresa, uma startup, chama iBanks, que hoje ela é o meio de pagamento do Spotify e de grandes outras empresas. Então, a gente mostra para o aluno, fala assim, olha, uma startup curitibana desenvolveu uma aplicação aqui, e vocês estão conhecendo, vendo na prática como que funciona. Então, provocar visitas técnicas também, tirar o aluno do ambiente escolar também, já é algo super inovador. A escola já faz muito bem isso nessas visitas, só que a gente tenta direcionar algumas delas para ambientes de inovação, para ambientes de empreendedorismo, para ambientes assim de startup, de inovação. Então, isso, quando o aluno começa, a gente fala assim, o aluno só pode sonhar com aquilo que ele já viu. Então, se a gente quer transformar nossos mais empreendedores, mais inovadores, mais cientistas, a gente tem que levar eles então para um instituto de pesquisa, para um centro de inovação, para um parque tecnológico. Então, a gente começa a mostrar para as escolas essas possibilidades, né, que existem ao redor dela, para poder aproveitar um pouco mais. Então, esse é um pouquinho de alguns cases que a gente consegue trazer. Outros também que a gente desenvolveu foi um evento de inovação dentro da instituição. Então, a gente traz um evento que tem 3 arenas acontecendo simultaneamente. Então, só para poder contextualizar, né, no mundo da inovação, das startups, que acontecem muitos eventos, né, que são summits que nós chamamos. Então tem um Startup Summit, Salt Summit, entre outros grandes eventos mundiais aí que acontecem. Então a gente traz esses eventos, esses modelos de eventos para dentro da instituição. Então aquela feira de profissões, que era uma coisa mais quadrada, que era uma coisa que só tinha faculdade lá, a gente começou a levar então startups, começou a levar empresas de inovação, centros de inovações, especialistas de inovações. Então a gente traz lá o engenheiro da Embraer, que já trabalhou no iFood, a gente traz ali um cientista que trabalhou nas Olimpíadas 2016, então a gente começa a conectar, trazer, então, o que era uma feira de profissões se transformou numa feira de inovação. Então aí o aluno tem uma experiência diferente, então, além daquele do tradicional. Então, assim, mas Saulo, o aluno quer trabalhar na área de medicina, ele quer estudar medicina, na área de saúde. Então, a gente traz startups na área da saúde para ele conhecer. A gente traz startups nessa área. Saulo, nós temos aqui alunos que querem formar na área do direito. A gente traz startups e inovações na área do direito para ele. Então, a gente mostra que a inovação está em tudo. Então, esse é um dos cases muito legais que a gente transformou, então, uma feira de profissões, transformando as feiras de profissões em feiras de inovação, em um summit de inovação ali, ou seja, muito mais moderno, muito mais dinâmico, e mostrando realmente, né, que hoje, independente da área que o aluno escolher, ele vai passar por inovação, ele vai passar por tecnologia, ele vai passar por empreendedorismo, pelas habilidades ali, independente da escolha que ele fizer. Perfeito. Eu acho super bacana a gente que participa sempre, a gente vê um distanciamento muito grande, às vezes, né, da academia, da escola, da faculdade, com essa movimentação de inovação, né, de empresas de inovação. Então, é muito bacana a gente poder levar isso para dentro da escola, eu acho super interessante, assim. Falando um pouquinho de transformação digital, a gente vai para um outro pilar, né, que a gente desenhou aqui para conversar, e a gente tem uma pesquisa da TIC Educação de 2022 que mostra que 94% das escolas no Brasil hoje já têm acesso à internet. A gente teve um avanço muito grande em 2020, a pesquisa de 2020 a gente estava com 50 e poucos, a gente foi para 94, então acesso à internet hoje a gente está conseguindo, vamos dizer, resolver, mas a gente ainda tem uma disparidade muito grande entre escolas, né, a qualidade dessa entrega de sinal de escolas públicas, escolas privadas, mas a gente também tem uma grande problemática de ferramentas mesmo. Então, nem todas as escolas hoje, principalmente escolas públicas, não têm acesso a um computador. Então, acho que é importante a gente falar. A gente está falando aqui de um padrão de trazer inovação e a gente, às vezes, em alguns cenários, a gente não tem ferramenta, né? Para fazer isso acontecer. Como que a gente pode trazer a inovação para essas escolas públicas também, Saulo? A escola que tem menos condições, muitas vezes, de ter tecnologias, né? Não, perfeito. A gente tem, então, mais de 140 mil escolas públicas pelo país. Algumas delas são referências, só que são minorias, vamos dizer assim. A grande maioria realmente tem dificuldade de acesso à internet, acesso a equipamentos, né? Mas eu vim da escola pública também, eu conheci um pouco da realidade ali, alguns anos atrás. E depois, trabalhando com escola, vi escolas que a sala de aula era improvisada dentro de um container, porque a escola cresceu muito, não tinha condições de construir. Então, a gente sabe que existe muito desafio imenso na educação. Mas a gente também vê nisso tudo que, eu falo assim, que a escassez
é a grande mãe da criatividade e da inovação, né? Então eu vejo que nesses ambientes escassos, que tem falta de equipamentos, falta de tecnologia, é onde nasce realmente muitas oportunidades de inovar, de criar coisas diferentes. Então eu vi muitos educadores inovadores, vi muitos gestores inovadores dentro de ambientes assim, onde faltava-se computador e internet. Mas eu falo, assim, é muito importante a gente trabalhar uma das habilidades dos empreendedores, né, é fazer o melhor com aquilo que nós temos em mãos, né? Se nós temos isso aqui em mãos, como que a gente pode se comunicar melhor? Como que a gente pode realmente aproveitar o que nós temos? E muitas vezes a gente fica, o gestor olha para aquilo que falta, né, e não olha para aquilo que tem. E muitas vezes aquilo que ele tem pode ser muito melhorado, pode ser muito desenvolvido, né? E também com foco também, vamos dizer assim, também escolas particulares também, que eu vejo assim, que tem muita tecnologia, vamos dizer também, e não utilizam também, né? Então a gente tem dois parâmetros ali muito interessantes. E você chega em escolas e fala assim, não, aqui nós somos super inovadores, a gente vai olhar os processos lá, eles estão usando o WhatsApp para poder se comunicar com os pais, eles estão mandando o contrato para os pais, para o pai ter que imprimir e depois assinar, escanear, mandar de volta. Eu falei, poxa, mas tem ferramentas que podem já solucionar. E quando o gestor também entende que a tecnologia, a inovação ganha tempo para ele, vai dar mais liberdade para ele, então ao invés de ficar ali, talvez, puxando conversas lá atrás no WhatsApp, talvez tivesse um sistema ali que pudesse entregar para ele ali as urgências, as emergências e separar como o CRM faz, né? Então, isso é muito mais ágil. Então, assim, a gente poder, então, temos essa realidade, então, de realmente escolas que têm poucos recursos, que muitas vezes não olham para os recursos que elas têm, e tem escola que tem muito recurso, mas também não aproveita todas as tecnologias disponíveis que tem no mercado, né? Então, é até quase uma injustiça de escolas que podem utilizar, que podem melhorar, que podem evoluir, mas ainda usam processos antigos, processos arcaicos ali. Mas então, o que a gente gosta de mostrar? Fala assim, poxa, vamos trazer aqui o que as escolas estão fazendo hoje de melhor para poder se comunicar, de melhor para poder fazer a gestão, o que eles estão fazendo, para a gente poder realmente aprender, porque quando a gente mostra o que as escolas, vamos dizer, a referência estão fazendo, é uma forma do gestor olhar, poxa, talvez eu estou mais atrasado nisso, eu estou mais adiantado naquilo, e ele começa realmente dessa produtividade. A gente vê assim, o líder precisa puxar a inovação, precisa puxar a transformação digital para a instituição, para ele não ficar esperando as coisas acontecerem. Mas assim, eu vejo muito também que a escola pública cada vez mais está se atendendo, está se aproximando da inovação, está se aproximando da tecnologia através da prefeitura, através da secretaria, estão se conectando com ambientes de inovação. Então, a gente já percebi já que tem escolas públicas super mais inovadoras que escolas particulares, né? Então, porque se deram essa, assim, poxa, beleza, o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar, e tiveram essa disciplina de começar a dar um passo de cada vez, do que a escola lá, talvez particular, que estava se garantindo muito e acabou ficando para trás. Então, assim, é muito importante realmente o líder, apesar dos desafios que ele tem, ele continuar buscando, usando o melhor as ferramentas que ele tem, para ir cada vez conhecendo mais, e tenho certeza que eles vão chegar lá também com todos os recursos disponíveis no futuro. Perfeito. Um outro pilar que a gente ia conversar é sobre o habitat, né, o ambiente. Eu acho que está tudo muito interligado, todos os tópicos que a gente está conversando, né? Mas também proporcionar esse ambiente. Então, a gente está falando aqui de o gestor liderar, né, essa mudança e como que a gente cria esse ambiente, esse habitat de inovação, né? Que exemplos você pode trazer mais práticos para a gente, Saulo, de como criar isso nas escolas? Não, perfeito. Assim, uma forma bem prática de a gente pensar sobre isso, um habitat de inovação, na verdade, é onde o ambiente propício para as pessoas inovarem, para o aluno inovar, né? Então, hoje, as escolas são muito apaixonadas por metodologias, né? Então, e a gente entende isso que ajuda bastante, mas que o aluno possa ter espaço de ser protagonista naquilo que ele deseja desenvolver com aquilo que ele está aprendendo, né? Então, o que a gente faz, então, dentro desenvolvendo habitats? A gente cria, então, um espaço para que um espaço pode ser físico ou digital, que ele vai desenvolver as próprias ideias. Então, poxa, eu chego a gente dá a oportunidade para o aluno e fala assim, poxa, o que você gostaria de desenvolver? É uma aplicação, é um game, é uma startup, é um projeto de pesquisa, o que você gostaria de desenvolver, né? O que está conectado contigo? Ah, eu gosto de desenvolver projetos de inovação com Fortnite, com Minecraft. Então, a gente dá esse espaço para ele inovar e dar continuidade. O que acontece muitas vezes a escola dá um certo espaço durante um determinado período, por exemplo, vamos fazer o projeto aqui de feira de ciências, vamos dizer, que é muito comum. O aluno vai e faz seu projeto, mas depois
esse projeto morreu, ficou para trás, não é evoluído. Então, qual que é o espaço? Poxa, vamos dar continuidade nos projetos que os alunos querem continuar com o projeto, porque às vezes são projetos muito legais. A gente viu muitas iniciativas legais de produtos, de startups, de ideias legais surgindo em eficiência, só que elas acabam morrendo durante o ano. Então, o que, que a gente faz? O que, que é o espaço, um habitat de inovação? Poxa, é dar a possibilidade desses projetos continuarem. Então, a gente fazendo isso, dando essa oportunidade dos projetos continuarem, mas, Saulo, o projeto, a feira de ciência acabou, mas ok, acabou, mas a matéria de ciência continua. As outras matérias continuam e você pode ir embarcando dentro do projeto do aluno que ele gostou, que ele quer dar continuidade. Então é isso, dar continuidade nos projetos que os alunos são os protagonistas, é já criar um habitat de inovação dentro da instituição, simples assim. Né? Então a gente não precisa tipo, decorar uma sala, tudo mais. Faz parte também a gente ter um ambiente mais bonito, um ambiente mais atraente, bonito, decorado, tudo mais. Mas o mais importante é dar esse espaço. Poxa, esse projeto que você criou, se desenvolveu, vamos continuar ele? Vamos desenvolver? Vamos até onde ele vai? Até onde você quer ir com ele? Isso já é dar espaço para a inovação, dar um espaço para um habitat de inovação. E no aspecto aqui de educador, exatamente, educador, qual projeto você gostaria de desenvolver aqui dentro? Eu gostaria de desenvolver um projeto aqui de reforço escolar com foco usando aqui robótica, usando Minecraft. Poxa, vamos dar esse espaço, vamos dar essa oportunidade para ele? É exatamente isso. Então, isso é criar habitats de inovação. Ou seja, a inovação acontece independente da metodologia, independente ali de um esforço físico ali para poder fazer as coisas acontecer. Com as próprias iniciativas das pessoas dentro, ela tem esse espaço para se desenvolver, um espaço para errar, um espaço para poder compartilhar, um espaço para poder aprender. Tem uma pesquisa da Fundação Lehman que fala que é, o desempenho dos alunos melhora em 60% se eles colaboram na atividade. Então, esse papel de colocar o aluno como protagonista não é só saudável para a cultura da escola, mas também para o desempenho, né? O desempenho do aluno. Então, melhora as notas, o aprendizado, quando ele está participando. Então, isso é bem interessante também, de a gente pensar em como criar esse espaço onde o aluno é o protagonista. É verdade. Eu, assim, só puxando, aproveitando o momento, por exemplo, a escola hoje tem muita cultura, assim, de colocar no outdoor o aluno que passou na faculdade tal, né? Então, daqui a um tempo, você vai colocar o aluno que desenvolveu um projeto científico e está ajudando pessoas esse projeto científico, e colocar no outdoor. Então, a gente realmente dá protagonismo também, não somente para aqueles que passaram no vestibular, mas para aqueles que estão desenvolvendo projetos, para aqueles que estão desenvolvendo ideias, desenvolvendo soluções, né? Então, realmente, isso dá esse protagonismo para ele. Então, futuramente, a gente quer muito ver outdoor com alunos com projetos científicos, com startups, ajudando a comunidade e tudo mais. Então, esse realmente ter um espaço, um habitat de inovação dentro da instituição. Perfeito. Uma questão que acho que vem também, o próximo pilar que a gente vai conversar é sobre inovação, né? E a gente tem uma pesquisa da Future of Jobs de 2020, que aponta que em 2025, 40% das habilidades do mercado ainda não foram criadas. A gente está criando 40% das funções que a gente vai ter no mercado em 2020, em 2035. Então, é nosso papel também preparar esses alunos para o futuro, né, Saulo? Total. E uma das formas de a gente preparar, eu vi uma frase assim que achei incrível, que assim, olha, toda tecnologia ela já está atrasada, né? Então, tipo assim, você está estudando uma tecnologia, vamos dizer, ela já está atrasada porque já estão desenvolvendo outra lá na frente que vai chegar e já vai dar tudo. Mas o que a gente gosta de mostrar, então, é que a experiência do aluno, a mentalidade dele de resolver problemas, de ter um pensamento crítico, de essa habilidade também de software skills dele, de criatividade, de resolução de problemas, ou seja, isso não vai mudar, né? São coisas que ele vai precisar, independente da profissão, independente das tecnologias que virão lá da frente. Então, quanto mais experiências a gente proporcionar para eles, dentro da sala de aula, fora da sala de aula, essas experiências vão enriquecer as habilidades do futuro para ele. Então, hoje o papel da escola é muito mais do que ser uma instituição de conteúdo, né? De entregar conteúdo, mas transformar esse conteúdo em experiência para que isso possa, o aluno ter essa experiência a longo prazo. Então, um exemplo, assim, por exemplo, os alunos que estão estudando física lá. Então, talvez usar a narrativa de um carro a X km por hora alcançou tantos metros. Vou usar, tipo, uma narrativa de drones, um drone a X metros de altura, na velocidade tal. Então, só de você mudar a narrativa, você já traz um contexto muito mais interessante ali para o aluno na sala de aula. Então, talvez, quando a gente está falando de inovação ali para a sala de aula, inovações pedagógicas ali, então, muitas vezes, a instituição que não tem esse recurso de colocar tecnologia,
mas pode trocar a narrativa. Então, os exemplos que são usados nos livros substituem eles por exemplos mais dinâmicos, por exemplos mais atuais, de foguetes, de drones, de inteligência artificial, de robótica. Então, os educadores cada vez mais familiarizados, conseguindo trazer essa narrativa mais inovadora para a sala de aula, conseguem se comunicar muito bem. Porque muitas vezes o aluno dorme na sala de aula, né? A gente sabe que tem muitos problemas sobre isso, mas é porque a gente não está com o educador, nós não estamos conseguindo nos comunicar com ele, com a linguagem dele. Então, exatamente, a inovação já começa pela comunicação, começa na forma que a gente se comunica ali. Então, aquele conteúdo que nós temos que ministrar para ele pode ser ministrado de várias outras formas, de várias outras narrativas. E a tecnologia está aí para nos ajudar. Então, se ele chegar lá no chat GPT, o educador, poxa, como eu posso ensinar isso daqui, essa matéria, no formato mais inovador para os meus alunos? O chat GPT vai dar algumas ideias para ele, vai dar algumas narrativas para ele, e não vai atrapalhar a administração de conteúdo, pelo contrário, vai dar mais engajamento na sala de aula, né? Então, a gente fala assim que a inovação começa pela comunicação, na sala de aula, como a gente se comunica, e aí a gente vai usando as tecnologias à disposição. Saulo, não consigo ali comprar uma mesa da Lego for Education para poder brincar na sala de robótica. Mas talvez pode comprar ali um Arduino de R$ 30, uma placa board, um LED, que vai custar ali uns R$ 60 para mostrar para o aluno ali como é que funciona as noções básicas de programação ou noções básicas de IoT. Então, exatamente olhar para aquilo que tem disponível hoje no mercado e ter essa. Eu falo assim, o educador curioso, ele chega longe, porque ele vai lá no Google e fala assim, poxa, como que eu posso ensinar robótica aqui com R$ 100? O Google vai dar algumas ideias para eles. Como é que eu posso falar de inovação com meus alunos aqui sem gastar nada? Vai te dar algumas ideias também. Então, é realmente, os educadores, gestores começarem a ver, poxa, o que eu posso investir, né? Meu investimento é alto. Ok, tem muitos parceiros muito incríveis no mercado. Não posso investir nada nisso. Como que eu posso começar? Poxa, você dando um Google ali, usando ferramentas simples, usando inteligência artificial, já pode te dar muitas ideias legais. Você pode começar ali com a narrativa e transformar dias incríveis. Só um exemplo para compartilhar com você, teve um case de um colégio que no final de semana eles juntaram ali os pais para poder construir uma oficina maker e construir ali rolimã, um carrinho de rolemã, não sei se vocês lembram disso, mas é um carrinho de madeira ali e tal, com umas rodinhas de ferro que descia a ladeira. E nos outros meses foi para construir pipa. Poxa, eu pensei, poxa, eu nunca construí uma pipa com minha filha. Eu tenho uma filha de 13 anos, e eu falei assim, olha, eu nunca tive essa experiência com minha filha. Olha só, então a escola talvez não precisou, tipo, criar uma sala de robótica para poder engajar o pai e o aluno. Ele criou uma oficina de pipa. Então, assim, você vê coisas criativas, coisas inovadoras que o pai talvez nunca teve essa experiência, ou escolas também que proporcionaram tipo, uma oficina maker rapidinho que ensinou os pais junto com os alunos a ligar uma Plotobird com LED, com Arduino. Então, pequenas experiências que os pais não têm com os filhos ainda. Infelizmente, os pais naquela correria do dia a dia, né, têm poucas experiências com os filhos. E a escola ser esse habitat, esse ambiente de inovação que pode proporcionar essa experiência tanto para os alunos quanto para a família. Então, você pode ser uma escola inovadora fazendo pipa uma vez por mês, ou construir um carrinho de rolimão com os alunos, e assim por diante. Bacana. Na nossa conversa, assim, a gente já fez um Clipcast sobre inovação, tá, Saulo? E a gente foi muito mais para o lado de tecnologia, a gente falou com uma gerente de TI de uma das nossas escolas, e para mim essa conversa ela foi bastante rica e principalmente me fez pensar de que a cultura de inovação está muito mais ligada a ter acesso, as pessoas terem acesso ao assunto, ter acesso a temas, ter acesso a ambientes para que consigam desenvolver isso em sala de aula. Assim. Esse para mim foi um insight que eu tirei dessa nossa conversa, aproximar cada vez mais esse tema das nossas escolas, né, dos nossos alunos, dos nossos educadores, dos nossos gestores. E eu queria te agradecer, né, por estar fazendo isso e levando cada vez mais inovação para dentro das escolas também. Muito bacana. Não, maravilha. E conta com a gente aí no que vocês mais precisarem. A gente está aqui disposto para poder ajudar as instituições a inovarem. A gente sabe que esse caminho é um caminho desafiador, mas estamos aqui de portas abertas aqui para poder compartilhar o que a gente sabe, compartilhar o que a gente conhece, a nossa experiência aqui, para a gente poder realmente cada vez mais ter escolas mais inovadoras, que alunos possam ter mais oportunidades, que as famílias possam ter mais experiências com seus filhos ali, porque esse é o resultado do nosso trabalho, né? Realmente transformar, trazer transformação digital, cultura de inovação, inovações pedagógicas, habitats de inovação, desenvolvimento de pessoas, tudo isso, mas o resultado final é que os pais tenham uma boa experiência com a instituição, que os alunos possam ter boas oportunidades para o futuro, que a gente possa, vamos dizer assim, dar ferramentas, experiências que eles possam sair dali realmente muito mais à frente do que outros
Então, esse é o diferencial competitivo de cada instituição, né? Cada instituição tem o seu DNA, tem a sua visão, e isso é o que é mais inovador, né? Então, realmente olhar para as pessoas que fazem acontecer ali e conta com a iGo for Education aí nesse movimento para a gente poder apoiar no desenvolvimento da inovação. Perfeito. Saulo, aproveita para compartilhar aqui para quem está nos assistindo, como que entra em contato com você, quem quer conhecer mais a iGo, como faz, onde acessa, tua rede social, compartilha aí conosco. Maravilha, eu quero convidar vocês aqui então para curtir a nossa rede social, para seguir a gente lá, igo.education, no Instagram, para poder estar junto com a gente ali. A gente tem todas as nossas comunicações centralizadas ali no Instagram. Também, se quiser entrar no site também, é igo.education somente. Então, a gente pode falar, conversar um pouquinho, bater um papo, entender realmente as necessidades aí. Ter a Clipscola também, com super parceira também da gente. A gente indica muito a Clipscola aí também para vários clientes nossos, porque a gente sabe que o trabalho que vocês fazem é incrível também. Então, a gente tem a agradecer muito pela essa oportunidade de estar aqui trocando essa ideia, batendo esse papo. Parabéns pela iniciativa de vocês. É muito bom ter parceiras incríveis aí que estão realmente transformando as instituições em instituições mais inovadoras, com transformação digital, com cultura da comunicação. Então, a gente fica muito feliz de fazer parte disso. Legal, obrigada, Saulo. Obrigada pelo teu tempo também, tá? Muito obrigada. Pessoal, a gente está chegando ao fim de mais um Clipcast, o podcast que dá voz a quem transforma a educação. Hoje a gente falou sobre a cultura da inovação nas escolas, a gente pode falar um pouquinho sobre o desenvolvimento de pessoas, sobre o habitat de inovação, sobre como criar esse universo e aproximar ainda mais esse tema às escolas. Agradeço a vocês por terem nos acompanhado, terem assistido com a gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal para verem quando saírem novos vídeos. Toda semana a gente está aqui com conteúdo diferente, novo para você, tá bom? Muito obrigada, até mais.